É uma honra muito grande participar da abertura desse evento, que reúne professores e processualistas de escola para discutir, difundir ideias em torno do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, já conta com mais de um ano de vigência e de aplicação prática, e os problemas naturais a uma lei nova se manifestam no momento da aplicação, no momento da realização da vontade do legislador. O tema que me foi destacado é sobre a coisa julgada e os seus limites dentro dessa nova visão do Código de Processo Civil de 2015. É desnecessário ressaltar a relevância do tema coisa julgada. Trata-se de um dos direitos fundamentais, um dos direitos do homem, a garantia do respeito, da intangibilidade da coisa julgada. Figura no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. O problema que suscita a coisa julgada, inicialmente, é a sua própria definição. O que vem a ser a coisa julgada? Uma vez que a Constituição garante a intangibilidade dela, mas não a define. A coisa julgada é alguma coisa que acompanha o processo e a jurisdição desde as suas origens. Não teria sentido um órgão encarregado da pacificação social que produzisse uma composição que não fosse acatada em caráter permanente, em caráter de aceitação incondicional pela sociedade. A definição de coisa julgada, portanto, entre nós, é dada pelo Código de Processo Civil, no artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Eis aí o que é a coisa julgada. O seu cerne, portanto, está na imutabilidade e na indiscutibilidade daquilo que é assentado num processo judicial contencioso, depois que já não cabe mais nenhum recurso contra a decisão. De algum tempo no passado, a coisa julgada era vista como um efeito da sentença. Essa visão evoluiu para algo mais moderno, que é a visão da coisa julgada como uma qualidade que a sentença adquire depois que não mais se pode impugná-la pela via recursal. Essa qualidade que a sentença adquire não é um efeito, ela mesma se torna imutável e indiscutível. A sentença mesma é que adquire, ela não muda o seu conteúdo, não muda aquilo que ela fez na pacificação do litígio, mas, transitando em julgado, adquire uma qualidade que nem toda decisão judicial tem. Quer dizer, toda decisão judicial tem efeitos, mas a coisa julgada consiste em transformar aquela criação humana, pacificadora do conflito, em algo imutável e indiscutível entre as mesmas partes e o próprio Estado, o próprio juiz no futuro, naquele processo e em qualquer outro onde venha a ser suscitada, levantada a mesma questão já solucionada definitivamente. O que tem de novidade mais marcante no Código de 2015 é a questão dos limites da coisa julgada. Quer dizer, nós temos dois limites clássicos da coisa julgada.
o limite subjetivo, entre quais pessoas pode prevalecer essa autoridade, essa força de convicção, de convencimento e de coerção mesmo, e o que constitui o objeto dessa imutabilidade, dessa indiscutibilidade. E aí nós temos chamados limites objetivos. E é sobre esse aspecto que o Código inovou, e inovou profundamente nessa matéria, nesse objeto. De uma maneira que nós podemos dizer radical. No Código anterior, a sentença transitava em julgado em relação àquilo assentado no dispositivo. E a questão prejudicial, quer dizer, uma questão que não estava posta na origem do processo, mas que iria influir, cuja solução iria influir lógica e necessariamente na resposta ao pedido, essa questão, chamada questão prejudicial, não fazia coisa julgada. A solução dela não fazia coisa julgada, a não ser que uma das partes, no curso do processo, promovesse uma segunda ação. Já existia uma ação proposta com um objeto definido, e através dessa segunda ação se propunha uma questão também para ser julgada com força de mérito. Era chamada ação declaratória incidental. O sistema, então, era esse. A coisa julgada tinha como limite o pedido do autor. E a questão prejudicial só seria integrada na coisa julgada se fosse proposta uma ação em que uma das partes, a autora da ação incidental, pedisse o julgamento daquilo como um objeto principal, ao lado também do objeto inicial posto na petição do autor, na petição inaugural. Bom, esse sistema mudou de que maneira? O Código Novo, ao traçar os limites objetivos da coisa julgada, não exclui mais a questão prejudicial. E mais do que isso, ao definir positivamente, porque na definição do Código anterior, a definição era negativa, não se inclui na coisa julgada o motivo, o fato e a questão prejudicial. Agora, o Código diz ao contrário, a coisa julgada se faz sobre a questão principal, que é aquela que vem no pedido do autor. E faz também sobre a questão prejudicial, independentemente da propositura da ação declaratória. É isso aí que nós vamos ver, tentar explicar a importância e a dimensão que isso adquire dentro do processo justo, do processo moderno, democrático. Em primeiro lugar, vamos entender como era restrita a coisa julgada antes do Código atual. Considerava-se, no regime velho, o objeto do processo como sendo o pedido do autor. O réu, se não oferecesse reconvenção, não alterava com a contestação o objeto litigioso, que continuava sendo aquele identificado no pedido do autor. Por mais que questões de direito material novas fossem trazidas pelo réu, como um pagamento, uma novação, uma prescrição, isso tudo, uma compensação, isso não adquiria a qualidade de objeto litigioso e, portanto, isso não seria julgado como mérito. Isso seria apenas avaliado como argumento e como resistência do réu ao pedido do autor.
A consequência disso era, na ordem prática, muito relevante. Por quê? Todas essas defesas, todas as arguições de mérito formuladas contra o pedido poderiam, mesmo sendo rejeitadas na ação, poderiam ser renovadas em outros processos, desde que não modificasse a solução do pedido. Formulando um outro pedido, aquilo que tinha sido rejeitado como questão de resistência, de exceção substancial, podia ser novamente apreciado e até para desprestígio do Poder Judiciário, ser julgado de uma maneira diferente no processo seguinte. Não é isso que se extrai agora da situação criada pelo novo Código. O Código Novo diz, no artigo 503, no caput, que a coisa julgada dá força de lei à solução da questão principal. Já não fala, não há referência a pedido, é a questão. A questão principal é que vai transitar, terá a sua solução transitada em julgado para responder ao pedido. E mais, no parágrafo 1º, vai permitir que a questão prejudicial, que não é pedido de ninguém, que surge por necessidade da própria discussão dentro do processo, porque não se propõe mais ação declaratória, é simplesmente discutir aquele fato, lógico, antecedente ao pedido, para que ele também seja incorporado e seja incluído na força da coisa julgada. Um exemplo prático para saber o que é uma questão prejudicial. Questão prejudicial é aquele antecedente lógico, diferente daquilo que foi trazido pelo autor na petição inicial, mas que diz respeito ao mérito do pedido formulado pelo autor. Por exemplo, comparece alguém com um pedido de alimentos, dizendo filho do réu. O objeto desse processo, o pedido é o direito de alimentos. Mas se o réu vier e dizer, eu não sou pai dessa pessoa, essa certidão é falsa, ou qualquer outro motivo, eu não sou o pai. Bom, então, para acolher o pedido de alimentos, o juiz vai ter que sair do mérito inicial, do pedido, que era simplesmente alimentos, direito a alimentos. Ele vai ter que reconhecer se ele, réu, é ou não é pai do autor. No sistema tradicional, antigo, essa afirmação é ou não é pai não transitaria em julgado, a não ser que o autor, depois da contestação, viesse com a propositura da ação declaratória incidental, para formular um pedido a respeito da declaração de que ele é filho realmente do autor. Então, veja, sempre o sistema velho levava para o pedido. Se não houvesse pedido como objeto de ação, tudo aquilo que se examinasse, ainda que logicamente necessário para chegar à resposta ao pedido do autor, era simples argumento, era simples motivo do julgamento de mérito e, portanto, não transitava em julgado. Então, aquele que teve uma paternidade, no passado, tive uma paternidade negada ou reconhecida, numa ação de alimentos, poderia, mesmo tendo perdido aquela ação, propor uma ação investigatória ou uma ação negatória de paternidade, posteriormente, porque a solução do processo anterior foi uma solução apenas da questão do direito aos alimentos e não da qualidade de pai ou de filho discutido no processo apenas incidentalmente e não como matéria de mérito. A definição, portanto,
do artigo 503 do Código Novo leva, primeiro, a coisa julgada para incidir sobre a solução da questão principal. E depois leva a equiparação da questão prejudicial à questão principal. Então, a questão secundária, incidental, passa a integrar por si só, independentemente de qualquer propositura de ação, a matéria de mérito. Para tanto, o Código exige alguns requisitos. É preciso que essa matéria seja realmente um antecedente lógico necessário da solução do processo principal. Depois, é preciso que as partes tenham amplamente discutido no processo, isto é, observado o contraditório efetivo a respeito daquela matéria. Não basta, por exemplo, uma revelia, uma aceitação fictícia, como aquela que decorre da falta de contestação da revelia. É preciso que haja realmente discussão. E, por último, é preciso que o juiz da causa, o juiz principal, tenha competência ratione materie e ratione persone para julgar como mérito a matéria incidental. Porque, às vezes, o juiz da causa tem competência para a questão principal originária, mas a questão secundária apenas ele pode apreciar como motivo, como razão, e não como solução de mérito. Por exemplo, uma questão que envolva um direito público federal. Eventualmente, numa ação na justiça comum, pode-se negar uma relação que envolva interesses da União. Se for necessário avaliar a natureza daquele objeto federal para solucionar o pedido, o juiz estadual não está impedido de fazer isso, mas ele pode fazer apenas como argumento para solucionar o pedido. Não transitará em julgado e isso jamais será incluído no mérito da ação originária. Então, por isso é que tem o juiz, para fazer com que a solução da questão prejudicial transite em julgado, tem de ter competência ratione materie e ratione persone para julgar como se estivesse julgando aquilo numa ação principal sobre aquela matéria. Essa observação que eu comecei a fazer, e não acabei, porque eu desviei para indicar o que era a questão prejudicial, mas o que eu queria explicar é que, a partir da adoção da questão principal como aquilo que vai provocar o tema a transitar em julgado, essa posição faz com que as defesas do réu nem sempre sejam de pura resistência, mas que possam ser também de contribuição para a formação do mérito da causa, desde que essas questões sejam de mérito e envolvam a chamada exceção substancial, a defesa indireta de mérito, que o réu pode perfeitamente se defender dizendo que ele tem um contradireito, que reconhece que o autor realmente tem o direito, ou teve o direito relacionado na petição inicial. Mas um fato outro, estranho, posterior ao direito do autor, pode retirar a sua eficácia ou a sua força para o processo atual. Por exemplo, uma compensação, uma prescrição, um acordo entre as partes.
E assim, essa matéria, como um vício de consentimento, também pode ser trazido. Eu realmente confesso como réu que assinei o contrato, mas eu levanto agora como oposição à sua eficácia uma pressão, um dolo ou uma coação. Essa matéria, hoje, pelo Código, está facilmente enquadrável no mérito da ação proposta pelo autor, embora essa questão tenha sido trazida para o processo, pelo réu e não pela petição inicial do autor. Já dizia Couture que a resposta, a defesa do réu configura um direito paralelo e similar ao do autor, porque ambos procuram a mesma coisa no objetivo final, que é a justa composição do conflito. E, portanto, não é diferente a resistência à ação do autor. A resistência do réu tem a mesma natureza em face do objeto litigioso. O Código de Processo Civil da França tem um artigo, se me falha a memória, o 17, que diz que a ação é exercida tanto pelo autor como pelo réu. Não há distinção quando se trata de definir os sujeitos do processo e o objeto da participação da parte no processo. Isso é direito positivo, claro, no Código de Processo Civil da França. A ação é exercida tanto pelo autor, quando propõe a sua pretensão, e como pelo réu, quando se opõe a essa pretensão e pretende o contrário, que seja repelida a pretensão do autor. Então, os dois estão diante do direito de ação, diante do processo, da relação jurídica e processual, em posição simétrica, tendo a mesma natureza ambas. Um autor moderno, já comentando o novo código, que é o professor Didier Júnior, conclui essa análise que eu acabo de fazer, chegando à seguinte afirmação: o objeto litigioso, no caso dessas defesas de mérito, passa a ser o conjunto das afirmações de existência de um direito feitas pelo autor e pelo réu. Resumidamente, no caso em que o réu exerce um contradireito, o mérito do processo é a soma de dois binômios, que pode expressar-se da seguinte maneira: a afirmação do direito feito pelo demandante corresponde a pedido, mais causa de pedir, mais afirmação do contradireito feita pelo réu, que, por sua vez, se compreende pedido relativo à exceção substancial, mais causa dessa exceção. Tudo isso, então, forma o objeto litigioso na visão do professor Didier Júnior. Então, não há mais como persistir na tese vetusta, antiga, de que somente no dispositivo da sentença é que se encontrava a coisa julgada. Somente na resposta ao pedido do autor é que se formava a coisa julgada. E que, portanto, na visão, inclusive do STJ, do Código Antigo, é de que o fundamento, a causa de pedir, a questão resolvida, antes de chegar à resposta do pedido, só servia para uma coisa, para interpretar a solução dada. Mas jamais se poderia pretender no sistema velho que a solução da questão, que era a causa petente, estivesse impedida de ser renovada em outro processo. Desde que não se modificasse ou não se negasse a solução dada ao pedido,
poderia a mesma questão ser solucionada de maneira contrária se o pedido formulado no outro processo fosse diferente do originário. É isso que não se tolera no direito processual democrático atual. E os códigos contemporâneos, os mais novos, vão todos se enfileirando no deslocamento da coisa julgada do plano da resposta do pedido para transformar a coisa julgada como algo definidor da solução dada às questões de mérito deduzidas em juízo. Apenas a título ilustrativo, vamos verificar o que acontece nos códigos mais relevantes no momento. Antes de entrar na análise código por código, vou lembrar uma lição de um grande processualista, jovem ainda, mas da maior personalidade, maior autoridade no momento no Brasil, que é o professor Cabral, do Rio de Janeiro, Antônio Cabral. Ele diz que, à luz da teoria moderna, a estabilidade das decisões judiciais é o objetivo da coisa julgada, que é o objetivo do processo, e não mais simplesmente a solução do conflito entre as partes, como sendo aquilo que no passado se entendia como objeto litigioso. Então, para se justificar a coisa julgada, o argumento principal não é só a necessidade de estabilização, a necessidade de firmeza e definitividade da solução. É a importância que a estabilidade dos juízos tem para a sociedade. Isso é que é importante. E essa estabilidade se assenta não só naquele momento de julgar uma causa. Essa estabilidade se reflete na segurança jurídica, na visão que a sociedade tem sobre o papel do processo, da sentença, do juízo e da coisa julgada. Isso tudo, então, exige que o Poder Judiciário passe a cuidar de uma coisa que não era relevante no passado e que agora é o principal argumento de defesa da coisa julgada, que é a não contradição, a garantia de não contradição. O que justifica realmente a coisa julgada é o dever que o Poder Judiciário tem, depois de encerrado um processo, de não ser contraditório com ele mesmo, julgando diferente aquilo que ele já julgou em outra causa. Vejam como as coisas vão evoluindo e adquirindo explicações lógico-jurídicas mais convincentes. Porque o grande problema da coisa julgada é que ela, na origem, por exemplo, lá em Roma, era a coisa mais simples do mundo. Não se podia reproduzir um processo, uma causa julgada. Então, a coisa julgada era não se falava em limite objetivo, subjetivo, nem nada. Uma causa, uma vez julgada, definitivamente, não poderia ser reproduzida em outro processo. Depois é que, no afã de explicar o que era isso, é que foram criando múltiplas teorias, complicando as coisas e levando a situações perplexas como essa de dizer que a causa petente não transita em julgado, que a causa petente pode ser julgada diferentemente desde que não mexa no pedido anterior. Isso é uma contradição lógica, é uma insegurança tremenda para um processo que aspira a ser justo, legítimo, efetivo. E agora vejam, então, como o direito moderno vai adotando isto. Vou acelerar aqui, que já estou com o tempo esgotado e eu tenho que dar um bom exemplo. No processo português, que é um código de 2013, portanto, novíssimo, está dito que
transitada em julgado a sentença ou o despacho senador que decisa a causa, a decisão sobre a relação material controvertida fica a ter força obrigatória dentro do processo e fora dentro. Então, olha o que é, para o Código Português de 2013, o objeto da coisa julgada. A relação jurídica resolvida, material. E não a resposta ao pedido. Processo civil espanhol é um código, a lei do enjuiciamento civil, que é de 2000, também um código, portanto, mais recente. Está previsto nessa lei, que os efeitos da coisa julgada abarcam os fatos e os fundamentos jurídicos arguídos em um litígio e até mesmo os não alegados, se fossem passíveis de alegação no processo para a solução da causa. Então, é a situação jurídica composta que transita em julgado. No processo civil da Federação Russa, depois da democratização, da abolição do regime marxista, a Federação Russa editou um código de processo civil nos moldes ocidentais. E esse código diz que, depois que a sentença passa em julgado, as partes e seus sucessores não podem propor uma nova demanda para fazer valer um mesmo direito e tampouco contestar em outro processo os fatos e relações jurídicas que com aquela sentença foram certificadas. Portanto, é a relação jurídica, é a situação jurídica como um todo que passa a ficar indiscutível e imutável. No processo civil português, eu já falei, no processo civil italiano. No processo civil italiano, que é antigo, ele não foi renovado legislativamente, mas foi renovado na interpretação pela Corte de Cassação, que é, aqui no Brasil, algo como o STJ, que é a última palavra em direito infraconstitucional. E lá passou-se a definir que a autoridade da coisa julgada se estende a todas as situações, ainda que implícitas, que constituam, para a decisão final, pontos necessariamente alcançados pelo arco lógico da decisão, representando o pressuposto indispensável da solução acolhida, inclusive as situações em torno do fato litigioso. A doutrina clássica italiana resistiu muito, mas isso hoje já está assentado definitivamente pela Corte de Cassação. Não sei, e os últimos trabalhos mais modernos, doutrinários, aos poucos vão se curvando perante a logicidade, a força de argumento da Corte de Cassação da Itália. Por exemplo, dois autores renomadíssimos, além dessa aqui, que tem uma obra, um livro escrito, que é Petrella, Virginia Petrella, nós temos dois autores conhecidíssimos entre nós, que são Remo Capone e Andrea Protopisani, que inclusive frequentam o Brasil, têm participado de muitos seminários aqui entre nós. Esses dois autores falam na ampliação do objeto decisório para alcançar a hipótese da chamada prejudicialidade lógica. E explicam justamente aquilo que o professor Cabral, há pouco citado, se referiu, que é o dever da racionalidade da conduta judicante. Então, o processo tem que ser racional, e não seria racional decidir duas vezes a mesma questão entre as mesmas pessoas, tratando a solução dessas questões, ainda que com pedidos diversos, de maneira diferente, chegando. O processo tem que ser não só jurídico, o processo tem que ser lógico, como obra da criação humana racional. E é essa a solução que Protopisani e Capone dão também para a modernidade da coisa julgada. Podemos, então, concluir a exposição dizendo que o Brasil evoluiu e ainda não se conhece uma repercussão grande na jurisprudência, mas a doutrina está acatando e explicando que acabou o mito de que a coisa julgada se restringia à resposta ao pedido, que se restringia à parte dispositiva da sentença. O Código Novo quer que a coisa julgada
se localize sobre a solução da questão principal e também da questão incidental. Esse conjunto de solução de fatos litigiosos, de relações jurídicas controvertidas, é que tem que se revestir a bem da segurança jurídica, a bem da paz social e da logicidade do sistema em o objeto da coisa julgada. Muito obrigado pela atenção.